e o vice-prefeito Luiz Almérico Aldana, Paraguai. O programa se alongou em razão dos debates interessantes que houveram, e eu depois mandei um pedido. Tenho o Paraguai como um especial amigo, querido amigo, e fiz um pedido para ele, prefeito, de que olhasse com carinho nossos projetos. Eu essa semana passei lá na Bruno de Andrade, e sei que é um projeto nosso, aquele do recapamento da Bruno de Andrade, que foi um contrato da Corsan que nós fizemos colocar. E esse contrato da Corsan é um contrato fantástico, né? Porque ele, se fala, não houve planejamento, não, planejamento de 30 anos, planejamento que nunca foi feito em esgoto local, esgoto pluvial, fundos de participação, um contrato como jamais se teve com a Corsan, que poucos municípios têm, inclusive serviram de modelo para alguns. Mas quando se vê essas obras, assim, porque a infraestrutura é fundamental, não adianta nós crescermos sem infraestrutura. O senhor deixou projetos, São Miguel, Paradão, o esgoto sanitário local, posto de saúde, creche a ser inaugurada. No fundo, fica aquela torcida para que eles sejam tocados adiante? Claro, porque se os projetos existem, né, porque eles são importantes, né, porque nós julgamos importante, e não só isso, nós julgamos importante até porque muitas vezes, né, houve manifestações nesse sentido por parte da comunidade, reivindicações nesse sentido por parte da comunidade, né. Quando fala do Paradão, por exemplo, né, eu lembro, né, de que a nossa cidade é uma cidade que cresceu muito nos últimos 8 anos, né. Basta nós olharmos o orçamento, que era de pouco mais de 40 milhões quando nós assumimos, e que hoje, né, passa de 160 milhões. Né. Então é uma cidade que cresceu muito, né, e evidentemente que a estrutura da cidade, a infraestrutura da cidade não acompanhou. Né. Não acompanhou porque evidentemente que também não há recurso para tudo. Nós temos que buscar muita coisa fora, como buscamos. O Paradão é um exemplo disso. Buscamos emenda parlamentar para a construção do terminal rodoviário, que é extremamente importante, né, para a questão do transporte público da nossa cidade. Né. O projeto eu não sei como está, né. Estava bem encaminhado quando nós encerramos o nosso mandato, né, e imagino que a atual administração tenha dado seguimento nesse projeto. A Rita de Cássia Fischer também nos acompanha. Rita, um abraço, também colegas do Face. A Rita sempre tem discussões bem firmes e importantes. Agradeceu ao prefeito Percival pelas palavras dirigidas ao Altacir e à sua família. Então, é o que nós pensamos realmente, e eu tenho certeza que o prefeito mais íntimo ainda do Altacir, né, e sente falta, né? Fiz muitas orações, tenho certeza que o prefeito também nesse sentido, e onde o Altacir está, ele tenho certeza que está nos protegendo. E era um colega o Ayrton pode me confirmar depois, era um colega, mesmo ainda doente, mesmo enfraquecido, ele ainda sentava na cadeira, passava mensagens para todos no Facebook, né? Era uma pessoa inteligente. Ele sentiu, falei com a esposa gente, ele sentiu a sua chegada ao fim, tanto que pediu para a família levar para Porto Alegre, porque ele já não tinha mais força, não tinha mais como tocar. Mas isso faz parte também. Rita, obrigado pela manifestação em relação ao Altacir, e obrigado também pela tua participação no nosso redação. Prefeito Percival, diz prefeito Percival, uma vez prefeito, sempre prefeito. Chegando ao final da luta, nessa nova luta que já se iniciou, na busca de uma vaga na Câmara, na Assembleia Legislativa,
quais seriam os seus projetos principais em relação a Montenegro? Na verdade, Dr. Marcos, nós somos candidatos a candidato. Né? Essa convenção é que vai definir, né? A disposição, a manifestações de apoio nesse sentido, e isso eu diria que é o começo. Né? O que eu penso, Dr. Marcos, e aquelas pessoas que estão nos assistindo também, de que a minha luta, evidentemente que tudo é importante, nós temos vários problemas graves, problemas não só em Montenegro, não me refiro especificamente ao Montenegro, me refiro ao estado do Rio Grande do Sul, ao Brasil, né, nas mais diversas áreas. Né? Educação é prioridade, né? Saúde é prioridade, infraestrutura, enfim, vários assuntos têm prioridade, têm que receber a atenção devida. Mas eu concentro mais, né, devo concentrar a minha luta mais na questão do municipalismo. Por quê? E alguém pode dizer, sim, mas isso é uma luta que quem tem que travar é um deputado federal, não é um deputado estadual. Não, eu acho que todos têm que travar. O Brasil, a gente sabe, o poder central, né, é rico, é riquíssimo, vai bem, muito obrigado. Eu pergunto como é que ficam os municípios. Os municípios que são aqueles que arrecadam de fato, que mandam enormes somas para a capital federal, né, e recebem muito pouca coisa. Os prefeitos, quase que na sua totalidade, eu sou testemunha disso porque não foi diferente comigo, não é diferente com os prefeitos que se reelegeram aqui da nossa região, aqueles que se elegeram. Há que se ter aí uma concentração no sentido de que se possa fortalecer mais os municípios, para que os recursos, né, não se remeta tantos recursos como se remete hoje para Brasília, até porque os impostos eles são gerados aqui, o cidadão mora aqui em Montenegro, né? E daí quando nós precisamos de um recurso para determinada obra, o prefeito vai a Brasília de chapéu na mão, mendigar, implorar ao poder central, e fica feliz quando consegue. Eu sei porque eu vivi essa situação. Se fica feliz quando se consegue arrumar uma emenda com um deputado federal, um recurso pequeno lá no ministério, no outro, né? E quando se tem, por exemplo, uma questão do vendaval, de uma enchente, né, numa situação de emergência, né, a Defesa Civil como trata os municípios brasileiros. Nós tivemos um problema muito sério, uma enxurrada que levou aí 4 pontes, 11 galerias, detonou as nossas estradas do interior. Tem pontes que até hoje não se sabe onde é que foi parar. Nós pedimos, do recurso que nós pedimos, a Defesa Civil acenou com 850 mil reais, pois nós recebemos metade disso. E isso meses depois de ter acontecido o incidente. O cidadão que foi, de certa forma, prejudicado, ele cobra do prefeito na hora, ele quer a solução na hora. E muitas vezes, né, os prefeitos não têm condições de atender a essas demandas e têm que recorrer aos órgãos do governo federal. E, infelizmente, eu acho que essa má distribuição de renda ela tem que ser combatida severamente
né, pelos nossos deputados estaduais, pelos nossos deputados federais, pelos prefeitos, para que o maior volume possível de recursos fique diretamente nos municípios.